tenho a satisfação de passar a palavra à deputada professora Dorinha. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer ao presidente Bacelar, agradecer ao secretário executivo do Ministério da Educação, que a sua presença aqui já demonstra realmente um compromisso e todo o procedimento de debate que nós já estamos conversando com o Ministério da Educação, com a FNDE. Acho que eu vi a Silvia por aqui também, não sei, está ali atrás. Silvia não pode fugir, não, tem que vir para frente. A Silvia do FNDE, já estive no FNDE também numa conversa com a FNDE, que tem realizado os estudos. Comentar aqui a consultoria legislativa, o Cláudio Tano está conosco, mas tem a equipe da consultoria que tem ajudado muito no procedimento e todo o processo de debate e construção do texto. A deputada Raquel Muniz, autora da PEC 15 de 2015, que apresentou a proposta de constitucionalização e de tornar o financiamento Fundeb definitivo. Aos colegas deputados aqui presentes, fico muito feliz, porque nós realizamos, na outra legislatura, várias audiências públicas, e com agora, muito importante o envolvimento de cada um. Eu sei que o debate é um debate extremamente estratégico para a educação pública brasileira, em especial a educação básica. Em nome do Heleno, também eu gostaria de cumprimentar a CNTE, presente no debate. Também estiveram conosco, né, nas audiências públicas do Fundeb. E agora, a partir da instalação, presidente Bacelar, a nossa expectativa, passando as 10 audiências do ponto de vista regimental, para receber as colaborações dos colegas deputados, a nossa ideia é disponibilizar nós já temos um texto, uma proposta de substitutivo, mas, em virtude, ela vai estar disponível na página, provavelmente, no final dessa semana, mas é óbvio que as emendas elas são apresentadas ao texto original. E todo o debate e envolvimento das diferentes entidades que estiveram conosco. Eu vou fazer uma apresentação geral dos principais pontos debatidos ao longo das diferentes audiências públicas. Desculpe, professora Dorinha, eu queria convidar o deputado Pedro Cunha Lima, presidente da Comissão de Educação, para fazer parte da mesa. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Muito obrigada aos presidentes. Pedro. Tudo bem. Bom, eu queria... Quem está controlando a apresentação, por favor? Bom, na verdade, a relevância do tema, nós temos a participação e a ideia de retomar, serão votadas hoje as propostas de mesa para o debate em relação ao Fundeb. Logicamente, os principais atores, né, que já estiveram conosco em diferentes momentos, também a gente apresenta, e outros colegas vão apresentar sugestões de debate em relação ao Fundeb, Concede, Undime, CNTE, INEP, MEC, vários pesquisadores. Aproveito para cumprimentar todos que também estão conosco acompanhando todo o debate, campanha, todos têm também propostas. E, logicamente, acho que, para todos nós que lidamos diretamente com educação, nós sabemos do quão estratégico é o Fundeb para a educação pública brasileira, em especial para a educação básica. Acho que eles podem passar. Bom, na verdade, pode começar, por favor. Aí é só uma referência do ponto de vista da legislação, os artigos e leis e instrução normativa, todo o arcabouço legal do Fundeb. Pode passar. A relevância e prazo-validade, eu acho que para esse público aqui, logicamente, todos nós temos um envolvimento, sabemos
a relevância do financiamento, em especial do Fundeb, para a educação básica, corresponde a 63% dos recursos para o financiamento da educação básica pública brasileira. O prazo de vigência do Fundeb, ele se encerra em 2020. Aí nós fazemos uma referência à questão do Plano Nacional de Educação, mas o Fundeb, em 2020, termina o seu período de validade. Essa PEC tramita na Câmara dos Deputados. Do ponto de vista de maturidade e de debate, nós já realizamos 22 audiências públicas, fora as mesas temáticas, reuniões técnicas. Pode passar, por favor. Bom, ali, na verdade, eu faço uma referência à complementação da União. O Fundeb, hoje, ele é mantido em 90% por estados e municípios, e a União entra com 10% na sua parte na complementação aos estados que não atingem o mínimo constitucionalmente. A complementação da União, o valor de 2019, são 14 bilhões, trabalhando com a ideia, dentro da lei de regulamentação das bandas, né, ou chamados os percentuais, que são apropriados pelas secretarias estaduais e municipais de educação, de acordo com a modalidade de atendimento. Aí também os estados, né, pode passar, por favor. Faço uma referência. Acho que esse aí eu já falei. Na verdade, pode deixar. Aí, esclarecimento, logicamente, o Fundeb não é uma nova vinculação, ele é parte, né, subvinculação dos recursos já definidos para despesa da educação, de MDE. A complementação da União corresponde a 0,2% do PIB, e eu já disse o valor, né, de 14 milhões. Então, não são recursos adicionais, é uma subvinculação. Hoje, o Fundeb, a complementação da União, ela atinge os 9 estados, cujo mínimo não é alcançado com seus recursos próprios. Ali estão listados os estados. Pode passar, por favor, a minha... Eu acho que houve alguma passagem de uma... Pode voltar? Mas... Esse eu já falei. Bom, também já está colocado. Na verdade, eu não sei que momento que vai aparecer ali, mas eu faço uma referência aos 22 bilhões que os estados complementam. A União hoje coloca 10%, e os estados redistribuem para os seus municípios, como é um fundo de natureza contábil, são 27 fundos, cada um dos estados e do Distrito Federal, no caso, os estados redistribuem com seus municípios na ordem de 22 bilhões de reais. Enquanto a União redistribui seus 10% de 14 bilhões, os estados brasileiros redistribuem 22 bilhões. Na verdade, isso exemplifica, reforça, né, o quanto é urgente a aprovação do Fundeb. Numa situação inimaginável, na minha opinião, para a educação pública brasileira, se o Fundeb deixasse de existir ou a sua vigência findasse. Nós temos muitos municípios brasileiros que recebem mais recursos de complementação do Fundeb do que os seus recursos próprios para a educação, para a atuação na educação básica. Bom, também já coloquei essa complementação. Logicamente, embora seja uma subvinculação e não são recursos extras, a complementação da União ela não está limitada dentro da emenda 95, que congelou os recursos, né, da educação. Mas a ela se aplicam todas as regras já delimitadas no artigo 70 e 71 da LDB, que diz o que pode e como pode ser aplicado os recursos da educação. Pode passar. Na verdade, aí é um quadro também de conhecimento de todos os impostos que compõem a cesta do Fundeb, os impostos e transferências. Esse é um ponto interessante, porque, durante os debates, nas diferentes mesas, algumas propostas surgiram em relação à entrada ou não de novos impostos e recursos que poderiam compor a cesta do Fundeb. Algumas instituições chegaram a sugerir
que pudessem entrar novos recursos, novos impostos, que não compõem hoje a cesta do Fundeb. Esse é um dos pontos de debate, que, na verdade, durante todo o processo e no substitutivo que eu vou apresentar rapidamente, na verdade, como eu disse, ainda não está na página, mas nós fizemos uma opção de considerar, sim, os recursos que os entes federados têm para aplicação na educação, mas sem colocar novos impostos dentro da cesta do Fundeb. Então, aí estão os impostos dos estados, IPVA, ITCM, ICMS, e as transferências também listadas, né, dos estados e municípios. Na outra página, impostos que não integram a cesta, IPTU, ITBI, ISS, imposto de renda e o imposto de renda também no âmbito dos estados. Pode passar. Aí é um reforço mostrando as transferências que os estados realizam dentro dos seus municípios. Os recursos. Todo o debate do Fundeb sempre reforçou, primeiro, o que o Fundeb agregou em relação à busca da equidade, da correção e da melhoria em relação às grandes distorções que nós tínhamos, né, e ainda temos dentro da federação, mas o Tano vai mostrar os estudos, mas, logicamente, nós temos municípios que teriam um per capita, sem ajuda dos seus municípios ou até da complementação da União, em torno de R$ 700, R$ 800 per capita por aluno, e municípios que chegavam, em alguns dos estudos, a mais de 40 mil por aluno. Frente à arrecadação própria de cada município, a organização o tamanho da sua rede, modelo de atendimento. Então, o Fundeb deu sequência ao Fundef. O Fundef atendia só o ensino fundamental. Com a entrada do Fundeb, nós colocamos toda a educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Definido na lei de regulamentação, e a partir de uma junta, né, que reúne os secretários estaduais, um por região, os secretários municipais, um por região, e o Ministério da Educação, eram definidos os percentuais, ou chamadas as bandas, quanto é que cada rede, cada sistema apropria de recursos. Uma das críticas que também nós recebemos durante as diferentes audiências públicas é que essa diferenciação, ou seja, os fatores, acho que chega a 18 ponderações diferentes. Educação do campo rural, educação infantil, tempo parcial, tempo integral, a educação indígena, educação para a pessoa portador de deficiência. Os sistemas apresentam, os dados são coletados no censo, e, de acordo com o número de alunos atendidos, o sistema recebe, a partir do recurso que foi colocado na cesta do Fundeb, ou seja, dentro do fundo que é contábil e no âmbito de cada um dos estados. Uma das críticas foi o número de diferenciação, de fatores, né, de 18 fatores de ponderação, e a dificuldade que os sistemas têm de aplicar, porque não existe nenhuma vinculação entre que o Estado ou o município recebe, por exemplo, para a educação do campo, ou para o ensino médio integral, ou ensino médio parcial, ele apropria de acordo com o que foi declarado no censo. Mas, na gestão dos recursos, na aplicação, o sistema tem autonomia para definir como vai aplicar esses recursos. Então, logicamente, essa diferenciação ou per capita, isso será feito na lei de regulamentação. Como no caso aqui, nós tratamos de uma PEC, muitos dos detalhamentos e regras serão definidas na lei de regulamentação do Fundeb. Pode passar, por favor. Bom, a proposta da deputada Raquel, 15 de 2015, ela torna o Fundeb um instrumento permanente, tirando do corpo, né, da lei que hoje está nas disposições transitórias, ele passa a compor o texto da Constituição. Na proposta, mantém a mesma cesta de impostos dos estados e do município e conserva alguns elementos do Fundeb, como a natureza contábil, uma subvinculação e a complementação da União.
Nos diferentes... pode passar, por favor. Bom, aí está a tramitação, só para exemplificar, está, na verdade, na página da comissão, as contribuições, e foram muitas. Logicamente, tem um material extremamente vasto para pesquisa, para debate, a partir das 22 audiências públicas que foram apresentadas. Tem na página também o primeiro texto substitutivo. Há 6 audiências públicas depois da apresentação da primeira minuta do substitutivo. Todos que acompanham o debate que foi instalado aqui na Câmara, nós não pudemos votar e nem prosseguir em relação à votação da PEC na outra legislatura, em virtude da intervenção no Rio de Janeiro, que limitava a votação de emendas constitucionais. Mas, a partir das audiências públicas, nós construímos um segundo substitutivo, realizamos as audiências aqui, e em alguns estados, inclusive debates estaduais que foram realizados, convite de sindicatos, de entidades. Eu estive no Ceará falando também com várias instituições, a convite da CNTE e do sindicato, vários deputados. E o debate foi, acho que bastante, tem muito material ainda em relação à construção da PEC do Fundeb. Aí eu listo alguns gestores estaduais, instituições que têm pesquisado e se dedicado ao tema. Então, as notas taquigráficas estão todas à disposição. As inovações do substitutivo. Quais foram as tentativas de melhoria do texto? Porque nos une... Nós temos vários consensos, reconhecendo a importância do Fundeb, reconhecendo o seu caráter e a busca de uma redução das desigualdades, a busca da equidade, a preocupação, logicamente, com a qualidade da educação, a preocupação com o fortalecimento da política de carreira, piso e formação no magistério, a preocupação com a ampliação da contribuição da União. É um fundo responsável, em grande parte, em alguns municípios, como eu disse, pelos recursos que mantém a educação básica. E, neste fundo, hoje, a União tem, ao longo dos anos de vigência do Fundeb, colocado 10%, na lógica do Fundeb atual, que tem como base a organização dos estados, para os estados que têm recebido complementação na sua história. Toda a vigência do Fundeb são os estados do Nordeste e 2 estados do Norte que, como de acordo com o desenho do fundo, sempre que não atinge o mínimo definido nacionalmente, recebem a complementação. Então, a lei, não a PEC, mas a lei deverá dispor sobre novas ponderações. Indicadores de nível socioeconômico foi uma das sugestões apresentadas ao longo do debate, que o Fundeb possa ter o olhar para os mais pobres, os que mais precisam de ajuda, para o enfrentamento em relação à grande desigualdade que nós temos do ponto de vista de financiamento. Durante o debate também, nós enfrentamos, e temos enfrentado, na minha opinião, uma dicotomia que não é real, se a gente precisa de mais dinheiro ou se melhorar a qualidade do gasto. Nós precisamos melhorar a qualidade do investimento na educação, precisamos, e o texto nosso busca fortalecer o sistema de monitoramento e acompanhamento, trazendo, inclusive, na proposta, os conselhos municipais, Conselho Estadual de Educação, o fortalecimento da sociedade civil no acompanhamento e na melhoria do investimento, a qualidade do gasto, a preocupação do investimento para melhorar a qualidade da educação, a correção das distorções. Mas não é verdade que nós temos dinheiro, recurso suficiente. Os números mostram de maneira bastante consolidada que os investimentos realizados no nosso país, ainda para a educação básica, são extremamente reduzidos e também insuficientes. Então, ao mesmo tempo que a proposta do novo Fundeb
busca melhorar a qualidade do acompanhamento, monitoramento e fiscalização do investimento e a preocupação com a melhoria da qualidade da educação básica. Só tem sentido se preocupar com mais recursos, com mais dinheiro, preocupando com a qualidade desse investimento. Como é que ele pode refletir em melhoria da educação básica, a melhoria dos resultados. Agora, também nós precisamos enxergar que a realidade do Brasil, o Brasil fez, sim, um grande esforço. Os números também mostram isso. Não é incomum nós ouvirmos, principalmente quem não lida diretamente com a educação, dizer assim, a educação básica da minha época ou da época de fulano era uma boa escola, os meninos aprendiam, hoje a escola, os resultados são ruins. Primeiro, nós temos muitos dados disponíveis para mostrar que esse país fez um imenso esforço do ponto de vista de garantia de acesso, levando a escola para espaços nunca atendidos, a busca de uma escola que precisa ser cada dia mais democrática, mais inclusiva, com melhores resultados, um foco claro na melhoria dos resultados de alfabetização, a melhoria, a adequação em relação à idade série, o aprendizado necessário para o ensino fundamental, para o ensino médio. Todos esses são desafios que nós todos entendemos que precisam ser perseguidos. Agora, o Fundeb não é uma reforma educacional. Nós não estamos aqui fazendo um novo Plano Nacional de Educação. A proposta do Fundeb é um desenho e uma garantia do ponto de vista de financiamento, com o foco, sim, de buscar a redução das desigualdades, a melhoria da qualidade da educação, uma carreira que seja boa e atrativa para os professores, que os melhores queiram ser professores e continuem nessa carreira. Por que eu estou fazendo esse registro? Porque nós precisamos, sim, melhorar, e os números mostram, o nosso investimento ainda é muito baixo, comparando com o número de alunos que nós temos. Nós fizemos um esforço gigantesco e ainda temos alunos fora da escola, que estão ainda, tem vários secretários de educação aqui que sabem do que eu estou dizendo, de alunos que o sistema não enxerga, que ainda... E uma das mesas que nós tivemos aqui, secretário Antônio Vogel, foi a preocupação com que os sistemas, tanto municipal quanto estadual, de trazer para dentro do sistema os milhares de alunos que estão fora. E que o próprio desenho e as distorções desse modelo do Fundeb atual têm desestimulado os sistemas de ensino nessa busca ativa pelos alunos não atendidos. Os alunos que estão em espaços educativos, ou, aliás, em espaços que não estão atendidos, quer seja no campo ou as periferias das grandes cidades, a preocupação com o atendimento com qualidade a comunidades e grupos específicos. Então, já houve um grande esforço em relação à inclusão e ao acesso, mas é lógico que nós ainda temos que alunos, crianças e jovens, adultos fora da escola, e precisamos, sim, melhorar, logicamente, os resultados da qualidade da educação. Ainda dentro das inovações do texto do substitutivo, nós introduzimos um conceito, na verdade, já abordado por várias instituições e entidades, da responsabilidade solidária entre os diferentes atores do ponto de vista formal. Estado, município e a União, a responsabilidade pela garantia do direito à educação, um conceito que, para nós, educadores, é muito caro, a educação como um direito subjetivo, em que todos nós, família e Estado, temos a preocupação e a obrigação de garantia da universalização. Então, nós trazemos para o texto o dever solidário, a extensão aos demais entes federados da regra já contida na LDB, acerca da ação redistributiva em relação às suas escolas. Quando todas as simulações realizadas e as diferentes mesas em relação ao atual desenho do Fundeb e a nova proposta, seria a correção do modelo para melhorar e corrigir as distorções. Eu vou dar um exemplo no texto, e quando o Tano for falar do estudo que ele realizou, que dá um grande suporte para todas as nossas discussões em relação ao desenho e o financiamento disponível para estados e municípios, como a definição hoje ela tem como base, né, na estrutura Estado, nós temos estados que recebem complementação
e que tem municípios que não precisariam receber complementação, que já tem mais do que o mínimo no formato de financiamento do Fundeb, mas, ainda assim, como o Estado da Bahia recebe complementação, temos municípios na Bahia que não precisariam receber complementação, porque já tem um valor por aluno fora dos recursos do Fundeb, que complementam os recursos, que têm que ser aplicados na educação básica, muito maior, e que eles não precisariam receber a complementação. Em contrapartida, nós temos municípios em vários dos nossos estados que não recebem complementação, mas são municípios pobres, e que, trabalhando com o per capita, num novo desenho, a gente conseguiria corrigir a distorção para que esses municípios, como eu disse, o foco nos mais pobres, passassem a receber a complementação dos seus recursos. Esse foi um dos pontos que, nas diferentes mesas, apareceram, a busca de um novo desenho que pudesse corrigir essas distorções. A vedação, né, do uso do recurso de MDE, ou seja, da educação e do salário em educação, para pagamento de aposentadorias e pensões. Na verdade, alguns estados já estão fazendo essa tarefa de casa. Os recursos de desenvolvimento de ensino, eles são recursos para quem está em efetivo exercício. E, em muitos estados, o recurso que poderia ser investido na melhoria da qualidade das remunerações e do investimento em educação, eles são usados também para pagamento de pensão e das aposentadorias. Então, a gente retoma também no texto essa preocupação do investimento do Fundeb para o efetivo exercício e a melhoria no desempenho da educação básica, proibindo tanto o salário educação quanto os recursos de MDE para pagamento de aposentadorias e pensões. O pagamento dos professores. O conceito atual no Fundeb coloca que, no mínimo, 60% dos recursos devem ser empregados na remuneração dos professores. Dentro da proposta do substitutivo, a gente traz o conceito mais amplo de profissionais da educação, todos os trabalhadores, no entendimento que quem constrói a educação básica não é somente o professor, quem está atuando diretamente na sala de aula, mas os diferentes trabalhadores que estão no espaço educativo, na escola, e a gente amplia o conceito para trabalhadores, né, para os profissionais da educação. Na proposta, também já divulgada, na época, atendendo a sugestões apresentadas nas diferentes mesas, nós fizemos uma proposta de 70%, no mínimo, para essa remuneração. Obviamente, como é a abordagem na PEC se trata de um mínimo, nós sabemos que alguns municípios, vários deles, alguns estados têm colocado mais do que 80%, 90% dos recursos do Fundeb na remuneração. A sinalização e a sugestão foi muito mais para reforçar a vinculação ao respeito ao piso, o incentivo a melhores carreiras. Muitos municípios, nós sabemos que, para o cumprimento dos 60%, eles fazem o pagamento de extras, abonos, 16º, 17º, 18º salário, sendo que, na verdade, a nossa preocupação aqui, primeiro, é essa sinalização e, obviamente, a preocupação que nós temos, que apareceu em diferentes mesas, que, com certeza, vão aparecer agora nos novos debates, é que realmente seja uma carreira mais robusta, em que o piso não seja o limite que, em muitas realidades, têm sido colocadas. Então, o texto a gente mantém a ideia, amplia para 70%, e faz a abordagem de um conceito mais amplo dos profissionais da educação básica. Também, na proposta do substitutivo, nós trazemos a referência do custo-aluno-qualidade, constitucionalizando como uma definição que está muito clara no Plano Nacional de Educação, e a preocupação com a definição de padrões que possam orientar o investimento na educação e a preocupação com que diferentes sistemas possam construir, trabalhar com a ideia do que e quanto é preciso o país investir em relação à qualidade da educação. Então, a gente traz para o corpo da lei também o conceito custo-aluno-qualidade.
O financiamento da educação básica, definindo como referência o custo aluno-qualidade, também vem para a Constituição. Eu coloco que a lei, todo mundo sabe que o Plano Nacional já definiu prazos, nós avançamos ainda pouco em relação a essa definição do custo aluno-qualidade. Então, eu retomo no conceito do Fundeb, da Constituição, que a lei que vai tratar da regulamentação do Fundeb, vai dispor sobre a fórmula do cálculo do custo aluno-qualidade. A proposta nossa de início de complementação, como eu disse, ao longo de toda a história do Fundeb, foi de 10% a complementação da União. Nós apresentamos uma proposta de que, no novo Fundeb, a gente passaria de 15% inicialmente, e um crescimento gradativo de 1,5% a cada ano. Também foi da nossa cabeça? Não, logicamente, diferentes sugestões foram apresentadas, tem sugestões, várias mesas com diferentes percentuais em relação à complementação da União. Nós temos estudos, e o Cláudio Tano vai demonstrar, acho que tendo o tempo, né, mas fizemos várias simulações, 15%, 20%, 30%, 40%, acho que é isso, né, nós apresentamos. Logicamente, com todas as simulações, enxergando o que muda em relação à mudança da complementação da União, do ponto de vista de financiamento e de recursos disponíveis para estados e municípios. E também a gente traz para o conceito do Fundeb o valor aluno ano total. O que significa? Como eu disse, como nós fizemos a opção de não incluir novos impostos e novas contribuições, mas, ao mesmo tempo, saber o que cada ente federado tem para investir, obrigação e responsabilidade de investir na educação básica, ou seja, qual é o valor real que cada um dos municípios e estados tem para investir na educação. Se nós não vamos trazer os recursos dos outros que não estão na cesta, mas eu preciso saber, para corrigir aquelas distorções, de que os números também vão mostrar isso, em relação aos recursos próprios de cada um dos entes federados. No conceito, a gente introduz esse valor aluno ano total, que também não é um conceito que nós inventamos, mas que ele já está disponível. Uma sugestão que foi apresentada pelo FNDE, a gente está estudando o formato de obrigatoriedade da qualidade dessa informação, para que as contas sejam feitas com mais qualidade, para a gente ter a informação, uma vez que não tem nenhuma regulamentação da obrigatoriedade das informações com segurança. Pode passar? Eu não sei. Sobre o valor aluno ano total, né? Eu já falei em linhas gerais, mas essa ideia do que tem disponível para o investimento. Está controlando? Tá. Antes que o presidente puxe a orelha, eu estou tentando organizar o tempo. Bom, na verdade, aí é um quadro resumo, né, dos dados das audiências públicas. A preocupação, né, e a tentativa de construir no texto trazer para o texto do Fundeb o fator socioeconômico. Logicamente, vocês vão, dentro das audiências públicas, nós tivemos sugestões de diferentes naturezas. Existe a preocupação de diferentes atores em relação ao esforço que cada ente federado construir para a melhoria da qualidade, um percentual que pudesse ser utilizado para o incentivo aos bons resultados. O colega Edilvan, que foi secretário do Ceará, deve escutar, ter a orelha queimando o tempo inteiro, porque o Ceará, ele chegou numa audiência pública recente, dizer que ninguém estão usando o nome santo, o nome santo do Ceará em vão, né? Porque o Ceará, os números mostram um estado que, por vários fatores, que não me cabe aqui discutir, mas muitos elementos que são importantes, continuidade de política pública, o esforço que o Estado realizou com leis próprias em relação à garantia de recursos, ICMS,
o tempo de consolidação e uma política, que esse é um grande alerta, principalmente para todos nós que lidamos com sistemas de educação, que os estados, os secretários estaduais de educação, o CONSED, de que o Edilvan foi presidente, eu também tive a oportunidade de presidir, que o Estado não é só gestor da sua rede, mas o Estado precisa enxergar a sua tarefa colaborativa, redistributiva e, acima de tudo, de parceria na construção de uma escola, de uma educação pública de qualidade. A necessidade e a preocupação do novo substitutivo de trabalhar enxergando a escola como ponto focal, para tentar corrigir as distorções, como eu disse, em relação, não mais como sistema ou como Estado, né, como uma unidade do atual Fundeb, mas enxergando e buscando trazer para a regulamentação do Fundeb, inclusive na sua lei de organização, como é que nós podemos enxergar as escolas que mais precisam, os municípios mais pobres, os sistemas e, inclusive, as modalidades de atendimento que mais precisam de apoio. Pode passar para o quadro que tem o... Não é isso. Aí são os estados que recebem complementação. Hoje, com os 10%, nós temos a Paraíba, Pernambuco, os estados, basicamente, do Nordeste, Amazonas, Alagoas, Ceará, Bahia, Pará e Maranhão. E 2 do Norte, 7 do Nordeste e 2 do Norte. Com a complementação de 15% da União e com as novas regras de distribuição, procurando corrigir aquelas distorções, trabalhando com o conceito de valor aluno ano total, ou seja, os recursos disponíveis, além dos estados que já recebem complementação, entrariam nós totalizaríamos 21 estados. Dos 9 que hoje recebem complementação, nós passaríamos para 21 estados. Não sei se a transparência consegue, o slide mostra isso, os novos em vermelho no segundo quadro, com 15%, entra Acre, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe, Rondônia, é isso? Tocantins, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Paraná e Amapá. Com 20%, além dos de vermelho que já entraram com o aumento dos 15%, entrariam Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Com 30%, que é a proposta apresentada no substitutivo, a gente sairia dos 15% da União para chegar ao final de 10 anos com 30%. Entrariam mais os 2 estados, Rio Grande do Sul e Roraima, os 2 roxinhos aí. Na verdade, nos desenhos de complementação, o Distrito Federal é que não recebe complementação em virtude do per capita que já tem hoje disponível, muito maior do que os outros estados, né? Isso tudo em simulações, com dados que não estão atualizados. Como eu disse, nós precisamos melhorar a qualidade da própria informação. Pode passar. Aí, na verdade, é só um reforço do conceito, né, de regime de colaboração. Nós temos ouvido também em algumas mesas e de instituições que têm realizado vários estudos. Por vezes, a gente escuta algumas instituições dizerem assim, a União não deveria ou não precisaria participar do financiamento da educação básica, tem proposta, inclusive, de um Fundo Nacional de Educação, às vezes até confundindo o próprio termo, o Fundeb, como se o N aí fosse um fundo de nacional. Ele nunca foi, nunca se pensou nisso. São fundos estaduais de natureza contábil. E eu reforço o entendimento, logicamente, do envolvimento da União na definição de políticas públicas mais amplas, a preocupação em relação ao caráter de correção das desigualdades, do regime de colaboração, não só do ponto de vista de financiamento, mas a necessidade já experimentada em vários estados de um desenho de colaboração entre estados e municípios, entre as diferentes entidades,
para a construção de uma educação básica. Eu sempre digo que os alunos não têm carimbo. Eles hoje estão numa escola que é administrada pelo Estado, amanhã eles mudam, estão numa escola do município. Às vezes, nem em muitos estados, nós temos até concorrência de responsabilidades, ensino fundamental oferecido pelas duas redes, entendendo que, embora a educação infantil não seja responsabilidade do Estado, o Estado e a União precisam trabalhar de maneira integrada, em apoio aos seus municípios. Então, é um conceito que a gente reforça muito essa ideia do regime de colaboração e diferentes formas de colaboração que precisa ser estabelecido pelos diferentes entes federados. Também, do ponto de vista de, retomando o conceito da União e Estado como a responsabilidade de assistência financeira e técnica em relação aos estados e municípios. Um conceito importante nesse entendimento na relação entre a União, os estados e os municípios. Pode passar, por favor. Aí, na verdade, são conceitos, né, que, também retomando nessa questão da instância de negociação, do regime de colaboração, nas instâncias permanentes que precisam existir, serem construídas em relação à pactuação, cooperação e negociação entre os diferentes entes federados. Pode passar. Algumas considerações finais. Nós sabemos que, durante todo esse debate, né, e tem uma outra PEC que foi dada entrada agora no Senado, e agora aqui no âmbito da Câmara, dando continuidade a um trabalho longo, né, de 29 audiências públicas e reuniões técnicas, nós sabemos que existem diferentes posições e abordagens, mas nós temos muitos consensos, e a ideia é, a partir desses consensos, a gente conseguir avançar e tentar melhorar o texto, com foco no compromisso que eu entendo que é de melhoria, de redução das desigualdades, melhoria da educação básica. Então, até o momento, né, nós tivemos o consenso técnico em relação à validade potencial de trabalhar com o conceito de valor aluno ano total, ou seja, ter o conhecimento dos recursos disponíveis para os entes federados para tentar corrigir as distorções que os números vão mostrar claramente na apresentação aqui do Cláudio Tano. A necessidade de maior aporte da contribuição da União, inclusive nos números mostrando o quanto a gente pode corrigir e melhorar o per capita, né? Porque o nosso foco é garantir que a educação de jovens e adultos tenha um olhar e financiamento. É preciso garantir a educação indígena, o ensino fundamental, a educação de tempo integral. Os números mostram que o nosso investimento ainda é muito baixo. E, em relação ao valor, nós fizemos uma definição de uma proposta, e nós sabemos que, e não sou eu que vou ser contra começar com 20% complementação da União. Eu apresentei 15% a partir de estudos. E também porque, de maneira... Todo o esforço que nós estamos realizando agora, e várias instituições, é apontar de onde os recursos podem ser, como é que pode ser reorganizado, quais as fontes, como é que nós podemos construir condição, do ponto de vista orçamentário, para um aumento no investimento da educação básica e na complementação da União. Em que percentual essa contribuição e como é que nós vamos construir as condições para que isso ocorra, nós temos vários estudos, e também eu gostaria de expressar uma compreensão em relação ao desenho e ao sistema, né, de funcionamento da educação básica. Nós temos os sistemas municipais, o sistema estadual, a construção de um sistema nacional de educação, e todos nós que fomos gestores ou lidamos com os sistemas de ensino, um chamamento para a União entender que, logicamente, a União tem vários programas e várias ações, alguns que já funcionam há 20, 15 anos. O Dilvan foi presidente do FNDE, sabe do que eu estou dizendo. Tem muitos programas que são de financiamento da União, e nós temos exemplos, inclusive, recentes. Financiamento do ensino médio. Tem um programa de fomento ao ensino médio. Não vai nenhuma crítica ao programa de fomento, porque não é o propósito dessa fala.
Mas o nosso objetivo é tornar mais robusto o sistema, o recurso que vai ser investido diretamente na oferta da educação e dar autonomia para que os sistemas definam em que modelo eles vão investir. Ou seja, um sistema, ao invés da União definir que vai ajudar num programa de alfabetização com linha A, B ou C, se o per capita para o atendimento do ensino fundamental, ou da educação infantil, ou do ensino médio, for mais robusto, der condição para que cada Estado construa, junto com seus municípios, um plano o planejamento de educação, a partir do Plano Nacional de Educação, com definições, inclusive, no âmbito de olhando a realidade de cada um dos seus sistemas, a ideia é mudar realmente o modelo de financiamento, com financiamento da educação básica através do Fundeb, mais robusto, com mais condição de que os sistemas tenham autonomia. A proposta de graduação, que eu apresento de graduação, é, logicamente, do ponto de vista de organização dos sistemas, em relação à qualidade da informação, a busca de recursos para esse investimento. Bom, esse material está disponível na página, né, e eu acredito que essa semana a gente consiga apresentar, deixar registrado também o substitutivo a partir dessas diferentes discussões. Mas, em linhas gerais, eu acredito que tenha sido isso que a gente, ao longo das 29 audiências, conseguiu construir. Tem muitas sugestões, né? Nós chegamos no primeiro substitutivo a trabalhar com a ideia de que os 10% que já hoje tem complementação da União, a gente mantivesse a mesma lógica de distribuição, evitando dificuldades dos sistemas de ensino que já recebem a complementação. Ao longo do debate, diferentes entidades e vários estudos e os números mostram que nós preferimos fazer, nesse segundo texto, a correção das distorções já evidenciadas por diferentes estudos, né, para corrigir a aplicação e essas distorções do ponto de vista de investimento. E, logicamente, a ideia agora é retomar as audiências públicas, convidando todos os atores que possam, né, contribuir com a melhoria desse texto, para que nós possamos construir e aprovar no âmbito do Congresso um novo Fundeb que busque corrigir as distorções e, mais acima de tudo, garantir o maior investimento para a educação básica. Muito obrigada, e eu passo para o Cláudio Tama. Boa tarde a todos. Deputado Bacelar, deputada professora Dorinha,